Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 23 de julho e nesse mês nós estamos fazendo o estudo de Provérbios com base na Bíblia, na NTLH. Para você que não sabe o que significa NTLH, é a abreviação de Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A Bíblia, no texto original, foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento, e em grego, no Novo Testamento. Você que nunca leu a Bíblia se divide em dois testamentos. O Antigo Testamento, que fala sobre a criação do mundo, a criação do ser humano, e fala a respeito do pacto que Deus estabeleceu com o povo de Israel para que por meio desse povo viesse Jesus. Depois, você tem o Novo Testamento, que revela as histórias sobre o nascimento de Jesus e tudo aquilo que Jesus realizou quando estava aqui na terra. Fala sobre a morte de Jesus, o motivo da morte dele e todas as promessas que Deus deseja cumprir na vida de todos aqueles que vão até Jesus. Então a Bíblia tem dois testamentos. O Antigo Testamento, que fala sobre a criação do universo, a criação do ser humano, e que fala sobre a formação da nação de Israel e de como Deus se relacionou com esse povo e com os povos ao redor para mostrar que Deus se preocupa com a humanidade. E o Novo Testamento, que fala sobre o nascimento de Jesus, e Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico. Os judeus escreveram o Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito em grego, porque na época em que Jesus nasceu, já havia um domínio do Império Romano sobre todos os povos, as nações e os povos conhecidos, e eles usavam um idioma, o grego koiné, que era o grego comum, que era como o inglês que se usa atualmente para se comunicar internacionalmente. A língua oficial internacional era o grego koiné. Então o Novo Testamento foi escrito em grego. Desses textos do hebraico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento, houve traduções para várias línguas. E existem várias traduções da Bíblia. Existem as traduções que são mais pesadas, que são as traduções como Almeida Corrigida e Fiel, a ACF. Você vai ver Bíblia ACF. Se você nunca leu a Bíblia e de repente você encontrar alguma coisa na internet assim, Bíblia ACF, significa Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Você vai encontrar Bíblia ARA, significa Almeida Revista e Atualizada. E o nome Almeida é porque Almeida, João Ferreira de Almeida, foi o homem que fez a tradução da Bíblia para o português. Por isso você vê ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Significa que pegaram a Bíblia do Almeida, fizeram uma revisão e atualizaram o texto. Então você tem a Bíblia ACF, Almeida, Corrigida e Fiel. Você tem a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Você tem a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. E você tem também a NTLH, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Nós vamos ler aqui Provérbios 23 nessa tradução, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma tradução mais atualizada, que usa uma linguagem mais fácil de entendimento. Se você já tentou ler a Bíblia e achou difícil, procure ler a Bíblia na NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje.
como o próprio nome fala, é uma nova tradução, feita na linguagem de hoje, feita na linguagem que você fala hoje. Por isso, é mais fácil de entender a Bíblia nessa versão. Então, nós vamos ler Provérbios 23 na NTLH. Lembrando que o livro de Provérbios é um livro que está na Bíblia, formado por 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler Provérbios todos os meses. E que o livro de Provérbios tem como objetivo trazer sabedoria, que leva para prosperidade, crescimento, sucesso, felicidade, realização, conquista, satisfação, harmonia, paz, crescimento, desenvolvimento, autoconhecimento. Então, o livro de Provérbios, ele é um livro que traz sabedoria, ensinamentos para uma vida feliz. Basta ler um capítulo por dia e fazer as anotações daquilo que você precisa melhorar, e fazendo isso mensalmente, você vai crescendo, melhorando, se aperfeiçoando, se conhecendo e chegando mais perto da realização, do sucesso, da felicidade, da conquista, daquilo que você busca para a sua vida. Hoje é dia 23, vamos ler Provérbios 23, e Provérbios 23 fala bastante sobre os vícios da gula e da bebedice. Muitas pessoas se entregam para a comida e para a bebida. Então vemos aqui no verso 1. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Então, aqui nos primeiros versos, ele traz um alerta. Se você recebeu o convite de uma pessoa importante para um almoço, para um jantar, para um café, não coma a comida deliciosa e gostosa que foi posta na sua frente. A pessoa que chamou você pode ter uma segunda intenção. Quer saber alguma coisa a seu respeito, quer saber alguma informação de alguém que de repente você conhece. Então, pessoas importantes sempre são intencionais. Pessoas intencionais são pessoas que não fazem nada sem uma intenção por detrás. Pessoas importantes, elas usam o tempo delas sempre pensando em algum objetivo que elas querem. Se você não é intencional, é importante você passar a ser intencional. Tem pessoas que não têm uma agenda, não têm gestão no tempo. Elas acordam e não sabem o que vão fazer. Elas acordam e não têm propósito. Elas acordam e de repente elas encontram algum amigo, algum vizinho, algum colega de trabalho que lança uma notícia e começam a falar a respeito de um assunto aleatório e a pessoa fica ali, naquela conversa. Pessoas importantes nunca param para ficar em uma conversa se aquilo não está na agenda dela. Se alguém para uma pessoa importante e diz para ela: "Você viu o que aconteceu ali ou aqui?", a pessoa importante vai dizer: "Depois eu vejo, porque agora eu estou ocupado com um objetivo, com uma reunião, com uma pauta que eu tenho que seguir." E a pessoa que é importante, ela já tem o tempo de tratar dos assuntos que são mais importantes, da sua relação com Deus, das suas anotações, daquilo que ela precisa fazer. Então, toda pessoa que é importante, quando ela convida alguém para um almoço, para um jantar, para um café, ela tem uma intenção. E muitas pessoas vão a esses eventos e comem logo tudo que tem à frente e vão falando, revelando tudo aquilo que são questionados e perguntados, porque estão ali focados na comida.
E o verso 1 ao 3 os versos 1 ao 3 estão dizendo: quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Nunca esqueça com quem você está conversando. Nunca esqueça para você lembrar por que essa pessoa me convidou. Pelas perguntas que a pessoa faz, você consegue entender a razão pela qual você foi chamado. As perguntas vão mostrando o que a pessoa importante quer de você. Então lembre-se que essa pessoa que é importante chamou você para esse jantar porque ela quer saber alguma coisa de você, ou sobre você, ou sobre alguém que você conhece, ou sobre algum assunto que você sabe, ou que ele pensa que você sabe. Então, o verso 2 diz: se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. E uma das formas de enganar algumas pessoas é oferecendo banquete para elas. A pessoa come, a pessoa bebe e a pessoa fala e dá informações para aquela pessoa importante que não deveriam ser dadas. Às vezes a pessoa fala a respeito da família dela, a pessoa se abre e aquela pessoa importante, na verdade, quer saber até que ponto ela pode fazer alguma coisa para o convidado ou não. Pessoas importantes, por exemplo, podem convidar um colaborador para entender quais são as suas necessidades, os seus desafios pessoais, para ver se promove ele ou para ver se demite ele. Então, quando se está num convite diante de uma mesa de alguém que é importante, é necessário lembrar: essa pessoa aqui é o dono da empresa. Ela me chamou aqui para esse jantar por quê? O que essa pessoa quer de mim? Às vezes, a pessoa convida para um jantar porque de repente quer fazer uma sociedade, abrir um negócio, e ela quer saber o que você pensa a respeito desse assunto. Então ela quer convidar para um jantar, convidar para uma refeição, para colher informação para saber se faz ou não aquela sociedade com você. Então, pessoas importantes, elas sempre têm uma segunda intenção. Qual a intenção no convite? Agora o verso 4. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Os versos 4 e 5 falam que correr atrás da riqueza, querendo ficar rico, é uma ilusão. O dinheiro pode desaparecer de repente. Isso quer dizer o seguinte: no mundo existem várias crises econômicas. Muitas pessoas investem todo o seu esforço num ramo de negócio e de repente aquele ramo tem prejuízo porque acontecem várias coisas na economia. E se a pessoa concentrou, se matou de trabalhar com o objetivo de ficar rico e de repente acontece uma crise econômica, a pessoa perde a cabeça. Existem outras coisas que são mais importantes do que a riqueza. O relacionamento com Deus, de acordo com o livro de Provérbios, é a maior riqueza que o ser humano deve buscar. A partir do relacionamento com Deus, ela pode buscar ter sim prosperidade, riqueza, para que ela possa oferecer para a sua família boas condições, para que ela possa ter recursos para ajudar outras pessoas, para que ela possa desenvolver os seus projetos, para que ela possa também se desenvolver. Não há problema nenhum em se buscar a riqueza. Pelo contrário, deve-se buscar a riqueza sim. A riqueza que vem do fruto do trabalho, da dedicação, do esforço na
prestação de um serviço ou na venda de produtos ou na oferta na disponibilidade de alguma coisa que atende ao próximo. Mas o objetivo deve ser servir as pessoas, ser útil para a sociedade, ser uma pessoa que faz diferença onde habita, onde mora, onde se instala. O objetivo deve ser estar entre as pessoas, servindo, colaborando, ajudando. Essa a riqueza que é maior. Quem entende que a riqueza consiste em servir as pessoas, ajudar as pessoas, usar os talentos, as habilidades que tem para socorrer, ajudar e prestar os seus serviços sendo útil para as pessoas, tem a maior riqueza. A pessoa que entende isso, se ela está num ramo de negócio e esse ramo de negócio quebra, vai à falência, acontece alguma coisa, a pessoa entende: eu posso então prestar um outro serviço, eu posso então fazer um outro negócio, eu posso então ser útil vendendo outra mercadoria, eu posso me reinventar e agora começar a fazer algo diferente. Mas a pessoa que focou em trabalhar para ganhar o dinheiro, para ter a riqueza, o dinheiro no banco, e de repente vê o seu negócio naufragando, ela pode entrar em desespero e dizer: não estou tendo dinheiro. Mas não importa qual o montante de dinheiro que a pessoa tem. Importa que ela saiba como fazer, como fabricar, como produzir esse dinheiro. E o dinheiro é produzido, é fabricado, ele vem com a maior riqueza, a capacidade de servir o próximo. É servindo o outro que vem a riqueza. Quem entende que a maior riqueza é o relacionamento com Deus e a sua disponibilidade, a sua disposição em servir o outro, tem a maior riqueza. Independente do que aconteça, ela consegue procurar algo novo e se colocar a serviço, à disposição do próximo e reconstruir a sua vida independente de onde for. Agora o verso 6. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Verso 7. Coma um pouco mais, ele diz ele, mas não está sendo sincero. Verso 8. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Então aqui você vê mais 3 versículos repetindo a ideia de que você não deve comer na casa de pessoas miseráveis. Aquela pessoa que é avarenta, que nunca convida ninguém, mas de repente convida você para um jantar, para um almoço, para uma refeição, para um café. Essa pessoa tem uma segunda intenção. Ela convidou você não à toa. Ela quer saber alguma informação, ela quer algo de você. Então o texto diz: não fique logo feliz quando você é chamado para uma festa, para um evento. Note, será que eu devo ir nessa festa? Será que eu devo aceitar esse convite? Por que essa pessoa está me convidando? Tem muitas pessoas que aceitam todos os convites. Elas dizem: tem comes e bebes. Eu vou lá e vou me esbaldar de comer. Mas a Bíblia traz um alerta. Por que ir a esses lugares? Se você for, vá, mas preste atenção no que você fala. Preste atenção na informação que você passa. Preste atenção e entenda que você foi chamado ali porque a pessoa tem uma segunda intenção. Então, o capítulo 23 aqui de Provérbios está dizendo: não seja uma pessoa ingênua, uma pessoa que acredita
na bondade da pessoa que fez um convite para uma refeição com ela. Ela pode ter segundas intenções. Veja quais as reais intenções. Não seja tolo, não seja tola de falar tudo aquilo que você pensa e de responder a todas as perguntas. Avalie pelas perguntas que a pessoa faz o que ela está querendo. Versículo 9. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará sua conversa inteligente. Então aqui o verso 9 diz: com quem você conversa? Pessoas inteligentes, pessoas sábias fazem a gestão no tempo. Elas não perdem tempo falando de coisas aleatórias. Pessoas sábias, elas têm uma pauta, uma agenda. Elas acordam sabendo que tem um propósito de seguir a Deus e todo o dia dela está organizado com planejamentos, com planos, para que daqui a 5, 10 anos elas alcancem o resultado esperado. Você tem planos para os seus 5, 10 anos? Você colocou um objetivo? Daqui a 5 anos eu vou estar mais com mais idade. Eu vou estar com menos tempo de vida. Isso é uma coisa certa. Daqui a 5 anos, nós estaremos com menos tempo de vida. Nós temos um tempo de vida nessa terra. Cada ano que passa, diminui o nosso tempo de vida nessa terra. Então, quem faz a gestão do tempo tem propósitos, tem objetivos. Não perca tempo falando com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Os versos 10 e 11 estão dizendo: não tome terras dos que são pobres. Existe um Deus que zela pelos direitos deles. Aquele que toma terras dos órfãos, que faz o mal contra as pessoas vulneráveis, de alguma maneira recebe o castigo. Às vezes o castigo vem por meio de uma doença na pessoa ou no meio da família. Então muitas vezes as pessoas falam: aquela pessoa enriqueceu tanto, mas de repente caiu numa desgraça, numa maldição. Deus, ele faz que cada pessoa receba o castigo daquilo que faz. Versículo 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. O verso 12 está dizendo: preste atenção, aprenda o máximo que você puder. Sabedoria nunca é demais. Sabedoria abre portas. Sabedoria mostra caminhos. Sabedoria torna a vida mais fácil. Verso 13. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. 14. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Então aqui nos versículos 13 e 14, conselhos para os pais. Eduquem os filhos na presença de Deus. Corrijam os filhos. A correção não mata os filhos. Pode até livrá-los da morte. Verso 15. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. 16. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Então os versos 15 e 16 estão dizendo que Deus fica feliz quando seus filhos ficam sábios, porque quando os filhos ficam sábios, eles vão saber tomar a decisão certa. Voltando para os versículos 13 e 14, que falam sobre educar os filhos e corrigi-los, porque pode livrá-los da morte, imagine que um pai e uma mãe que ensinam os filhos a respeito das segundas intenções das pessoas que praticam o mal, podem livrar o seu filho, a sua filha, de andar com uma má companhia. Uma companhia que de repente pratica crimes ou que de repente faz coisas erradas.
Isso livra o filho, livra a filha da morte. Agora o verso 17. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. 18. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Os versos 17 e 18 estão dizendo: para não se comparar com os pecadores. A inveja é um sentimento químico. Fica no coração, fica na mente. Por que que aquela pessoa tem isso que eu não tenho e que eu quero ter? Então, a inveja, ela sempre vem de uma comparação. A pessoa observa o que a outra pessoa tem como aparência ou com o que ela tem de bens materiais, ou a casa, o carro, o marido, a esposa. A pessoa fica olhando e querendo, cobiçando o que é do outro. A inveja vem sempre de uma comparação. A pessoa fica olhando o que é do outro, fica comparando e desejando. Mas o verso 17 diz: não tenha inveja dos pecadores. Não fique vendo a vida dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Significa, o pecador faz coisas erradas. Não queira as coisas dele que ele conquista fazendo as coisas erradas. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Procure fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Não se compare com outras pessoas. Não tenha inveja de ninguém. Agora o verso 18. Assim, o seu futuro será brilhante. Assim, se você respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida, se você fizer a gestão do tempo, se você for intencional todos os dias, tiver a intenção de obedecer a Deus, louvar a Deus e cuidar da sua agenda, da sua pauta, procurando assuntos que vão mudar, que vão trazer os resultados que você deseja na sua vida, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Agora o verso 19. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Veja o versículo 19. Seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Como você está vivendo? Qual o seu estilo de vida? Você está comendo demais? O capítulo 23 começa falando sobre a gula, quando você é convidado para um jantar na casa de pessoas importantes. Mas aproveitando esse assunto da gula, como você tem se alimentado? Você dorme o suficiente? Você bebe água? Você corta os refrigerantes? Você corta o excesso de açúcar no café? Você pratica uma atividade física? Você se preocupa em verificar como anda a sua saúde para saber como está o seu coração, como está a sua estrutura óssea? Você se preocupa em saber como está a sua saúde? Então seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Cuidando da sua saúde, você vive mais, com mais qualidade de vida. As pessoas que são sábias, elas cuidam do que comem, do que bebem, para que possam ter saúde. Elas cuidam também de meditar na palavra, de orar para ter um relacionamento com Deus, para cuidar da sua vida eterna, da sua salvação. Agora, existem pessoas que dizem: eu já estou salvo, então eu não preciso me preocupar com o que eu faço no meu dia a dia. Isso é engano. Nós somos chamados também para cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. O nosso corpo é templo, é morada de Deus. Nós cumprimos os propósitos nessa terra usando o nosso corpo. Então precisamos ter força, precisamos ler para desenvolver sabedoria, ideias, para que possamos
cumprir os propósitos de Deus de maneira mais veloz e eficiente. Verso 20. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. 21. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Então você vê aqui os versos 20 e 21 falando justamente sobre gula e sobre bebedices. As pessoas que estão sempre preocupadas com comida boa e com bebida, elas estão sempre em festas e elas estão sempre sonolentas. Depois que bebem e comem demais, vem o sono. E aí elas já se programam para fazer outra festa, outro evento, e de festa em festa, de bebedice em bebedice, elas vivem a vida deixando passar projetos, planos, propósitos. Verso 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Verso 23. Aqui o 22 é: escute o seu pai, escute a sua mãe, honre eles. Eles são pessoas que amam você. O pai e a mãe aqui pode ser o padrasto, a madrasta, os avós, os tios. São as pessoas que cuidaram de você. Essas pessoas que cuidam de você, querem o seu bem. Então você deve ouvir as pessoas que desejam verdadeiramente o seu bem. Verso 23. E esse verso 22 parece muito óbvio, mas quantas pessoas desprezam os pais e escutam o amigo, a amiga que conheceram ontem na escola? Ficam andando com uma pessoa estranha, escutando um estranho, uma estranha, e desprezam os conselhos dos pais. Verso 23. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Você percebe aqui no verso 23, compre o que nós devemos comprar: a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, e nunca devemos vender essas coisas. Voltando aqui no verso 22, existem coisas que o pai e que a mãe não têm muito conhecimento e que eles dão um conselho que, na verdade, é um conselho que não deve ser seguido. Muitas vezes o pai e a mãe dizem para você não investir em certo negócio, não estudar certo conteúdo, porque eles não acreditam que você possa dar conta. Outro dia conheci um jovem que veio de uma cidade do interior e ele veio com o sonho de cursar uma faculdade e de ter uma carreira na administração. Mas o pai dele disse para ele: você não deve sair daqui. Você é burro para chegar numa cidade grande e cursar administração. Mas aquele jovem, ele disse: eu respeito meu pai e eu entendo que nos limites dele, na perspectiva de um homem que sempre viveu no interior, ele não consegue ver que eu posso fazer isso. Então eu respeito meu pai, eu entendo os limites dele e eu continuo honrando ele porque ele é o meu pai. Mas nesse ponto, ele não está certo porque ele tem os limites dele. Então o verso 22, quando fala: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer, não quer dizer que eles sempre, sempre, sempre vão estar certos. Mas quer dizer que quando eles falam alguma coisa, você precisa pensar bem, porque é o seu pai, é a sua mãe, ou é o seu padrasto, madrasta, os seus avós, os seus tios que cuidaram de você, que quando estão falando porque realmente desejam o seu bem. Quando aquele pai disse aquilo para aquele jovem, ele estava querendo poupar o jovem de se frustrar. Ele estava querendo poupar o jovem de
de repente gastar um tempo da vida e não conseguir o seu objetivo. Esse jovem terminou a faculdade. Essa história já aconteceu há alguns anos. Esse jovem conseguiu completar o seu curso e, inclusive, seguiu a carreira em uma função administrativa, como ele imaginou, como ele sonhou, e hoje ele, inclusive, cuida do pai dele, com os recursos que ele ganha. Então ele conseguiu esse objetivo, mas ele sempre dizia: eu respeito meu pai, e eu sei que ele falou aquilo porque ele queria me poupar de uma frustração. Então, o verso 22, entenda que o versículo está dizendo: quando seu pai, a sua mãe, quando eles falarem alguma coisa, avalie bem. Eles estão querendo o seu bem. Nem sempre eles vão estar certos, mas você precisa pensar e apontar. Aqui, nesse aspecto, o meu pai e a minha mãe estão vendo na ótica deles, nos limites deles. Mas antes de você seguir, se cerque de conselhos. Esse jovem, ele buscou conselhos de outras pessoas da cidade dele, que tinham vindo para uma cidade, para uma capital, e ele sabia, ele tinha dados de pessoas que tinham conseguido cursar administração e conseguido um bom trabalho onde eles foram. Então ele se cercou de informação. Verso 24: o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Então o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. O verso 24 fala para o pai, para a mãe: corrija o seu filho, ensine bem o seu filho, porque o filho que é correto e sábio vai trazer alegrias. E o verso 24 também fala para você que é filho, você que é filha: seja correto, seja correta, seja sábio, seja sábia. Procure tomar as suas decisões com fundamento em conselhos de pessoas que têm bons resultados. Procure propósitos que vão trazer um futuro de paz e de prosperidade. Não viva na rota daqueles que não chegam a lugar nenhum. Faça um exercício. Se eu continuar vivendo desse jeito, daqui a 5, daqui a 10 anos, é o que eu vou querer para a minha vida? Então eu não posso jogar o meu tempo de agora no lixo. Eu não posso jogar o meu tempo fora. Eu tenho que aproveitar o tempo de agora para que daqui a 5 anos eu tenha o meu objetivo alcançado. Tem pessoas que querem uma coisa, mas não vão atrás daquilo que querem. Estão desperdiçando o tempo. Não desperdice o seu tempo. Verso 25. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê para a sua mãe esse prazer. 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. 27. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. 28. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Então aqui os versos 26, 27 e 28 estão falando sobre o perigo da prostituição. Tem pessoas, a prostituição, muitas pessoas pensam que prostituição é só aquela mulher que troca a intimidade por dinheiro. Mas a prostituição vai além disso. A pessoa que mantém um relacionamento com o chefe, com o superior, aquela pessoa que se envolve com as pessoas no seu ambiente corporativo para trocas de vantagens e benefícios, que age com infidelidade conjugal dentro desses ambientes de trabalho para conseguir promoções, para conseguir trocas. Isso também é prostituição. Prostituição
também envolve trair a Deus. Uma pessoa que deixa o tempo que deveria ser dedicado a Deus para correr atrás de outros propósitos que são longe de Deus, também está se prostituindo. Quando você lê a Bíblia no livro do profeta Jeremias, a Bíblia conta que o povo de Israel queimava incenso para outros deuses, pedindo que viessem chuvas. E Deus usa o profeta Jeremias dizendo: diga ao povo que eles estão se prostituindo. Eles estão entregando a vida para outros deuses, sendo que eu sou o único Deus. Por causa disso, o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia e ficaram 70 anos como escravos. Deus disse: eu não vou lutar as guerras deles. Eles vão ser derrotados e vão ser levados como escravos. Então, prostituição não é só a questão ligada à intimidade. Prostituição é negociar valores, é negociar o que é importante para se envolver com pessoas que se afastam de Deus, que se afastam da fidelidade, que se afastam do pacto, dos compromissos que devem ser honrados. Então, verso 26, meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. 27, as prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Então, aqui um alerta, que a imoralidade sexual é uma cilada que muitas pessoas têm tropeçado. Muitas pessoas têm caído nessa cilada, têm caído nessa armadilha. E ele dá um aviso aqui no verso 28, como um ladrão. O ladrão vem de maneira inesperada. A mulher que chama a atenção, ela aparece de repente. Você está sem pensar em nada, mas de repente ela aparece, chamando a sua atenção, atraindo você, e vem de repente. Se você não presta atenção, você vai, e quando você volta, você já perdeu a sua honra, a sua fidelidade, o seu casamento, o seu bom nome, a sua reputação, o seu lugar na empresa. E elas esperam pelas suas vítimas, elas têm paciência, elas ficam ali flertando, e de palavra em palavra elas vão corrompendo aos poucos as suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. O texto aqui está falando das prostitutas, mas também existem os homens que são imorais e que ficam prestando atenção em você, que é mulher, que ocupa um cargo de liderança, que ocupa um cargo de chefia, que está responsável por algum departamento. No mundo corporativo de hoje, onde muitas mulheres exercem liderança, existem também os homens imorais, que aparecem como ladrão, que vêm e ficam esperando para corromper, para destruir a sua vida. Então aqui agora o verso 29. Do verso 29 até o verso 35, o capítulo 23 fala sobre a bebida. Então ele diz aqui no 29, quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Verso 30, é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Então a pessoa que bebe demais, ela grita de dor. No começo, ela fica alegre, mas depois ela perde o juízo e de repente ela esbarra em um obstáculo, em uma parede, em uma cadeira, ela cai, ela se machuca, ela se fere. A pessoa começa bebendo e começa alegre, dali a pouco ela começa a lembrar das coisas que ela está passando, das dificuldades, e ela então fica muito triste. Depois ela briga com as pessoas, reclama da vida, fica com os olhos vermelhos e com ferimentos que poderiam ter sido evitados, como diz aqui o verso 29. Então tudo isso é para aquele que bebe demais.
e anda procurando bebidas misturadas. Então o conselho, no verso 31, não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e que desce suavemente. Verso 32, pois no fim, depois que a pessoa bebeu, o vinho morde como uma cobra venenosa. Então a cobra venenosa, ela dá a picada e parece que não aconteceu nada no momento da picada. Mas pouco tempo depois a pessoa morre. Pouco tempo depois o veneno faz o seu efeito. Então, quem bebe o vinho, no fim ele morde como uma cobra venenosa. 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então ficará balançando, sem equilíbrio. E 35. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Eu acho que levei uma surra, mas eu não lembro. Por que não consigo levantar? Eu preciso de mais um gole. O verso 35 diz: a pessoa vai cair, tropeçar, sentir que alguém bateu nela, não vai lembrar e quando se levantar, vai ficar pensando em beber mais uma vez. A bebida pode levar a pessoa a uma dependência, a um vício que dificilmente a pessoa depois se livrará. Então essa é a leitura de Provérbios 23. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Quero fazer um convite a você, um apelo a você, para que você que está vivendo uma vida longe de Deus, sem propósito, sem direção, vivendo um dia de cada vez à toa, às vezes carregando cobiça e inveja de pessoas que vivem no pecado, às vezes caindo em casos, sendo infiel, vivendo uma vida sem propósito na sua vida sentimental, talvez vivendo pensando assim: qual o sentido da minha vida? O sentido é que Deus formou você para que você sirva a Ele, para que você dê glória a Ele, para que você tenha uma vida feliz, com propósito, com significado, com sentido. E aqui, Jesus Cristo é a verdadeira videira. E nós só podemos frutificar, só podemos dar resultados, trazer frutos bons se permanecermos nele. Quando nós permanecemos em Jesus, quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos como nosso Senhor, aquele que cuida da nossa vida, nós encontramos propósito, nós encontramos sentido. Tudo o que fazemos, o que falamos, para onde vamos, tem propósito quando estamos em Cristo. Então, muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Muitas pessoas secam, vivem ansiosas, carregadas com amargura porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. A fonte da vida vem por meio de Jesus. Quando você aceita Jesus, você se conecta a Deus. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, veio curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Aqui na tela está a oração de confissão. Essa oração você confessa que recebe Jesus, que aceita Ele, que quer viver uma nova vida tendo Ele como seu Senhor e Salvador. Salvador significa que a morte dele na cruz nos traz o perdão dos pecados. E quando você recebe o perdão dos pecados, você recebe o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em você. E o Espírito Santo guia até o céu. E quando você faz essa oração, seu nome é registrado no céu no livro da vida. O livro da vida é o livro no céu, que anota o nome dos que são filhos, das que são filhas de Deus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um nome no cartório, quando você aceita Jesus, você recebe um nome no livro da vida. Você passa a ser filho, filha de Deus. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, não fez essa oração,
Ore comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você que disse amém, procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que somente Jesus é aquele que salva. Você não precisa fazer nenhuma prece, reza ou nenhum tipo de sacrifício para nenhum santo ou imagem. Jesus morreu por nós e o sangue dele nos limpa do pecado e nos dá a condição de filhos de Deus. Basta orar para Jesus. Ele está vivo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele veio e morreu em nosso lugar. E ele está à direita de Deus, ouvindo todas as orações e intercedendo por nós, junto ao Pai. Ore somente para Jesus. Procure uma igreja que prega essa verdade, estude a Bíblia, ore constantemente, coloque todos os seus planos, propósitos nas mãos de Jesus. E se você ainda não tem propósitos, está vivendo uma vida sem direção, peça a Jesus: me dá um plano, o teu plano, me dá uma direção, a tua direção. E ele certamente responderá e mostrará o plano e o caminho, a direção que ele tem preparados para você. Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe para que as pessoas consigam conhecer Jesus e entender que ele tem propósito, ele tem plano na vida de todo aquele que vem até ele. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, porque ele enviou Jesus para nos dar vida. Dê glória ao Filho, porque ele morreu em nosso lugar. E dê glória ao Espírito Santo, porque ele nos acompanha todos os dias até chegarmos ao céu. Amém. E graças a Deus, amém.